Olá, divinas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu vou tirar uma das dúvidas que as pessoas mais têm durante a dinâmica, que eu acho que todo mundo em algum momento tem, e que eu super entendo, eu também tive, eu vim esclarecer um pouco essa dúvida pra vocês, que é: será que a gente precisa estar perfeito, virar santo, virar Buda, virar iluminado, não ter um pecadinho sequer para conseguir estar em união? Será? 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 E a minha resposta para você é não. Pronto, acabou. 30 segundos de vídeo, já te dei essa resposta. Tchau, gente. Brincadeira, vamos discorrer um pouquinho sobre isso, né? Mas não, já falando assim na lata, não, você não precisa estar perfeita para conseguir a união. Até porque, gente, a perfeição, ela é um pouco subjetiva, mas a perfeição, ela... não é subjetiva, né? A perfeição, ela não é tão subjetiva assim. Mas a perfeição, ela não é algo, assim, super alcançável, tá? Talvez no passado, lá muitos anos atrás, quando chama gêmeas eram coisas bem raras, tipo assim, 1 em 1 milhão. Naquela época... talvez para realmente entrar em união, as pessoas precisassem estar em estado de santidade, né? Vou te falar, por exemplo, um dos grandes exemplos de chama gêmea é São Francisco e Santa Clara. E eles não eram um casal, né? Um casal amoroso, um casal romântico, mas eles eram chama gêmea e eles estavam realizando um propósito juntos ali de uma maneira santa. Então eles precisaram se santificar. Também falam, né, que Jesus e Maria da Madalena eram chamas gêmeas, então também 2 seres iluminados, 2 seres santificados. Isso, gente, há muito tempo atrás, né? Hoje em dia a gente tá vivendo num outro momento, a gente tá vivendo num momento de transição planetária, em que as chamas gêmeas estão despertando, mesmo não estando assim, nossa, perto de virar santos, porque elas estão despertando para conseguirem realizar os seus trabalhos de luz, realizar o seu propósito de ancoramento de luz, de amorosidade aqui na Terra. Só que, gente, o que a gente precisa entender, né, galera? Ser perfeito é diferente de ser inconsciente, né? Tentei encontrar aqui uma palavra boa, inconsciente, tá? Não tem como você completar a sua missão na Terra como chama gêmea se você é inconsciente, se você é egoísta, se você é imaturo, se você é julgador, se você é prepotente. Não tem como. Você não precisa virar santo, né? Quando eu falo santo, eu não tô falando de igreja católica, gente, tô falando como forma de expressão, né? Não precisa virar Buda, não precisa virar Krishna, não precisa virar Dalai Lama, não precisa virar essas coisas. Você só precisa ser uma pessoa, eu falo. Pra você conseguir a união com o seu gêmeo, você precisa de 2 coisas essenciais. Sem essas 2 coisas, não tem união e não tem mandiga que você faça pra união acontecer. E quais são essas 2 coisas, Gabi? Os 2. Não é só você, divina feminina, é os 2. Então você fala, ai, Gabi, eu sou assim, então falta outra parte, tá? Os 2 precisam estar conscientes e dispostos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como assim conscientes, Gabi? Gente, quando a gente passa por um relacionamento de alma, qualquer, mesmo que seja um relacionamento kármico, porque relacionamento de alma não é relacionamento de família de alma, relacionamento de alma é relacionamento de conexão de alma, e relacionamentos kármicos também têm conexão de alma. Quando a gente passa por conexões de alma, por relacionamentos de alma, todas essas relações, elas estão ali para nos ajudar a fazer um movimento de purificação. Esse é o verdadeiro significado espiritual dos relacionamentos. Inclusive, eu tenho até um livro para indicar que eu acho que chama Os Significados Espirituais dos Relacionamentos, que é Criando União, Significado Espiritual dos Relacionamentos. Caso você ache que eu estou sendo leviana nas minhas palavras, leia um pouco esse livro, tá? Vamos um pouco mais fundo, vamos sair da superficialidade, tá bom? O que a gente precisa entender? O significado espiritual dos relacionamentos, o porquê que a gente se relaciona com o outro, é que o outro não é só chama gêmea não, gente. Todas as pessoas que a gente se relaciona são um espelho nosso. É uma forma da gente conseguir acessar o nosso inconsciente, conseguir acessar camadas mais profundas no nosso ser que a gente não tem acesso com tanta facilidade. Porém, que dominam muito a nossa vida, a forma que a gente experimenta a realidade, a forma que a gente enxerga as coisas
coisas e principalmente a maneira que a gente se comporta. Então, quando a gente vai se relacionar com alguém que faz parte de uma conexão de alma, a gente vai acabar entrando em contato com essa parte inconsciente nossa que está reprimida através do outro. Isso nos ajuda a fazer um movimento de purificação e elevação espiritual. Esse é o propósito dos relacionamentos, te ajudar a conseguir, através dessa união, fazer esse movimento de reconexão com quem você verdadeiramente é, até esse estado mais elevado espiritual, a ponto de você não precisar mais vir pra cá. Tá? Esse é o rolê. Seja você tendo uma crença religiosa ou não, se você for perceber tudo que é espiritualidade, vai falar sobre a mesma coisa. Ainda, mesmo que seja uma espiritualidade da nova era. A espiritualidade da nova era, gente, não tira a responsabilidade de cada um de fazer os seus trabalhos de cura, de trabalhar as suas sombras internas, de fazer os movimentos de reconexão com o seu amor interior. Nova era não fala sobre ignorar as sombras e olhar para a luz. Nova era não fala que você é perfeito, continua do jeitinho que você tá, que as coisas vão dar certo. Muito pelo contrário, quando você vai começar a estudar e trabalhar sobre lei da atração, todos falam que precisa fazer o seu trabalho de cura, o seu trabalho de autoconhecimento. Se isso não fosse verdade, não teria Theta Healing, não teria Reiki, não teria mesa radiônica, não teria barra de Access, não teria tantos e tantos e tantos profissionais que fazem sessões de terapia energética, sessões de mentoria para autoconhecimento, não teria tanta gente falando sobre isso, entendeu? Então, não queira desviar da necessidade de fazer o seu trabalho espiritual. A crença de que você está como está, perfeitinho, que você não tem feridas, não tem dores, não tem comportamentos destrutivos, isso pode ser uma limitação para você. A sua essência é perfeita, mas o seu ego não é. E se você está inconsciente, isso significa que você está vivendo através do seu ego. Você está vivendo através de comportamentos destrutivos por conta de feridas emocionais. E quando a gente tá inconsciente e indisposto, não tem união com o nosso gêmeo e isso gera separação. Como é que isso gera separação, Gabi? Vamos lá, você e o seu gêmeo estão juntos, vocês estão lá juntos no início da jornada e aí começa a rolar os espelhamentos. E como é que os espelhamentos vão acontecer? Supondo que o seu gêmeo passe por alguma situação difícil no trabalho dele. Né, ele levou uma bronca do chefe, ele não conseguiu realizar um projeto, e aí ele vai lá e começa aquela situação vai gatilhar as feridas do interior dele. Não vão trazer, vão gatilhar. A gente só sente coisas que já estão presentes em nós. Eu não consigo sentir uma emoção que já não existe dentro de mim. Entendeu? Por isso que, por exemplo, só antes da gente entrar nesse exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. Não teve situações em que talvez, sei lá, a sua amiga passou e você passou? Tipo, um boy na balada deu um toco na sua amiga e aí um outro boy na balada deu um toco em você. E aí você não ligou, você não se importou, mas a sua amiga desmoronou, acabou com a vida dela, aquela situação. Por quê? Porque aquela situação despertou uma ferida que tem dentro dela. Se você não tem aquela ferida dentro de você, você não se importa. É por isso que tem gente que com determinadas situações ficam tranquilas e tem gente que com determinadas situações fica um cacto, tá? Então você precisa entender isso. Vamos voltar lá pro exemplo do seu gêmeo. Seu gêmeo passou por uma situação difícil no trabalho dele. Aí isso fez com que gatilhasse algumas emoções dele, na qual ele se sente insuficiente, inútil, ruim. E aí isso faz com que ele não sabe disso, ele não tem um acesso livre a isso. Ele só tá se sentindo mal. Ele não sabe que ele tem essa ferida dentro dele. E isso vai despertar pra ele um comportamento automático, porque quem está inconsciente sempre está se comportando de uma maneira automática, ou seja, é assim que eu faço. Quando determinada coisa acontece, eu já ajo desse jeito. A sua amiga levou o toco da balada, já chora, né? Ela age no automático. Então ele foi lá e ele age no automático dele, pra se proteger, pra diminuir aquela dor. E qual que é o automático dele? Geralmente, o nosso automático, gente, nunca é amor, paz e alegria, tá? O nosso amor, paz e alegria só vem com consciência, tá? Consciência.
é quando a gente consegue expressar a nossa essência. Inconsciência é ego, sempre, gente. Não tem reação automática de amor. O amor, ele é sempre uma escolha. Sempre uma escolha. É uma escolha de alguém que tá consciente. Que é alguém que consegue se desconectar daquela situação e tomar consciência de tudo aquilo que tá envolvido. E dentre as milhares de escolhas, de emoções que essa pessoa poderia ter, ela escolhe o amor. Isso é ser sagrado, isso é ser sagrado. Vamos lá. E viu? A pessoa é perfeita? A pessoa, ela não... Só voltando, a pessoa que escolheu o amor, ela é perfeita? Não é perfeita. Ela sentiu a raiva, ela sentiu a tristeza, mas ela escolheu o amor. E escolher o amor te torna sagrado. Não te torna santo, não te torna Krishna, não te torna Buda, te torna sagrado. E isso é o que vai ser muito importante para você conseguir vivenciar o seu relacionamento. A sua capacidade de escolher o amor, a sua capacidade de estar consciente nesse tipo de situação. Então vamos voltar para esse exemplo inconsciente. Aí o seu gêmeo vai lá, por conta de se sentir inútil dessa situação que eles passam no trabalho, ele começa a agir de uma maneira fria, distante, sabe, meio não se importando com nada. E aí o que acontece com ele? O que acontece, né? Ele vai lá, age dessa maneira e você tá se relacionando com ele. E aí você que também está inconsciente, você que também não percebeu a sua natureza espiritual, porque uma pessoa que tá conectada à verdadeira natureza espiritual dela, ela não duvida do seu valor. Ela sabe do tamanho da riqueza, do valor e do amor que há presente na essência dela. Se você está duvidando, se quando o seu gêmeo faz alguma coisa você se destrói, é porque você não tem a verdadeira consciência espiritual de quem você realmente é, tá? E novamente, não é que você não sinta a rejeição, você escolhe o amor. A pessoa que tá consciente da sua natureza espiritual, por mais que ela possa se sentir triste com aquela situação, ela ainda escolhe enxergar a si e a situação com amorosidade. Tá bom? E também não só ela está inconsciente da sua natureza espiritual, ela não está consciente do seu interior. Então ela também não está percebendo essas feridas dela, ela não está percebendo esses comportamentos dela. Então ele vai lá, age dessa maneira, ela se sente não vista, ela se sente insuficiente, ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada. E o que ela faz? Ela também vai começar a agir de uma maneira automática para se proteger dessa dor. Aí ela pode começar a ser controladora, ela pode querer salvar o gêmeo, né? O que é salvar o gêmeo? Vem cá, o que você tá sentindo? Me conta, não. Fala, o que aconteceu com o seu pai lá atrás pra você estar dessa maneira? Não, olha, você tá fazendo isso aqui de errado, você precisa fazer isso aqui de certo, e não sei o que. Ela começa a agir dessa maneira, né? Tentando salvar o gêmeo, controlar o gêmeo, mandar no gêmeo. Tô dando um exemplo, tá, gente? Tô falando que você é assim, tô falando um exemplo. E aí, esse comportamento dela, o que vai fazer com uma pessoa que já tá se sentindo inútil, insuficiente? Quando você chega e fala, não, você tá agindo errado, você tem que ter assim, você tá todo cagado, você tem que agir dessa maneira. Como a pessoa vai se sentir? Insuficiente, inútil, não só no trabalho, mas agora no amor também, né? E aí, como ele não entra em contato com as emoções, como ele não sabe a natureza espiritual dele, como ele tá agindo no automático, ele vai ficar mais frio, mais distante, mais desconectado a você. Até que, e aí, esse agir mais frio e distante vai te deixar mais controladora, mais ansiosa, até que uma hora vocês se separam. Você percebe que a separação vem por conta da inconsciência? Os dois não sabem da sua natureza espiritual e não sabem do que há no seu interior. E não só isso, tem também um quê de indisposição. Então, você não precisa estar curado, você não precisa estar totalmente transformado para estar em união com o seu gêmeo, mas você precisa estar muito disposto. Porque não é só porque você entrou em reunião com o seu gêmeo que as coisas automaticamente se tornaram fáceis. Que agora vocês vivem num campo lindo, encantado, e ele, bom dia, amor, com os passarinhos ao redor dele, e aí você com uma camisola de cetim e uvas sendo colocadas na boca. Gente, isso não acontece. Vocês vão ter um relacionamento que vão ter altos e baixos, vocês vão passar por situações na vida de vocês que vão gatilhar emoções intensas, vocês vão estar ali juntos um com o outro e vocês vão continuar tendo seus desafios.
Entende? O que a gente precisa entender é que a jornada das chamas gêmeas é dividida em duas partes, tá? A jornada toda. A parte que a gente vive em separação e a parte que a gente vive em união. E essas duas partes ainda estão ali para promover a evolução espiritual, ainda estão ali para promover cura, que nem eu falei do significado espiritual dos relacionamentos. As nossas relações estão ali para nos ajudar a conseguir evoluir, conhecer a nós mesmos através de conhecer o outro, fazer a nossa purificação interna para a nossa evolução espiritual. Então, óbvio que quando você entrar em reunião com o seu gêmeo, as coisas vão continuar acontecendo, as curas vão continuar acontecendo. Isso é uma ilusão acreditar que quando vocês entrarem em união agora vai ser só o final da Cinderela, entendeu? Felizes pra sempre. Não existe isso. E pode perguntar pra qualquer chama gêmea que esteja em união. Eles não vivem um relacionamento perfeito onde não tem nenhum problema. O que eles vivem é uma relação de duas pessoas que estão dispostas e conscientes. Então, as pessoas que estão em união atualmente, tanto a divina feminina quanto o divino masculino, ou seja, a divina feminina, antes de você falar assim, Gabi, mas eu estou disposta e consciente para ter a união, você está falando mentira. Eu falo pra você, e o seu gêmeo, ele também tá, porque aí também não adianta, meu amor. Não é só você, é os dois. Se você fazer a sua parte, puxa pra fazer a parte dele, mas não é só você, é o seu gêmeo e você. É as duas partes que vão fazer vocês entrarem em união. Os dois precisam estar conscientes e os dois precisam estar dispostos. Se não tiverem, não tem jeito, tá? Então, vocês vão passar pela separação se vocês estiverem inconscientes e indispostos. Durante a separação, aí vai ser o período onde vocês vão entrar em contato com essas feridas, vão ser o período onde cada um vai trabalhar a sua polaridade essencial. E claramente, e obviamente, eu falo isso em quase todos os meus vídeos, eu falo isso no meu Instagram, eu falo isso no meu TikTok, o nome do meu trabalho é a Divina Feminina, eu tenho uma mentoria só para divinas femininas, eu tenho um vídeo no YouTube falando porque a Divina Feminina desperta primeiro, ainda tem gente que fala bobagem nas redes sociais. Mas vamos lá, galera, o que a gente precisa entender? Óbvio, o trabalho da divina feminina é se conectar com, elevar, florescer e amadurecer o feminino dela. Quando ela faz isso, puxa o divino masculino para fazer o trabalho de se conectar, amadurecer e curar o masculino dele. Óbvio, essa é a base do meu trabalho. Espero ter deixado isso bem claro aqui pra vocês. Isso independente do gênero. Então a divina feminina pode ser homem, divino masculino pode ser mulher. Não vem... Ai, gente, vocês entenderam isso, né? Não dá pra eu ficar falando o porém de todo mundo, senão o vídeo vai ter 3 horas. Então vamos com calma, vamos ser mais de boa. Então, a divina feminina e o divino masculino vão se alinhar com a essência deles, vão fazer os movimentos de algumas curas internas que estão fazendo eles se comportarem dessa maneira, mas principalmente eles vão começar a tomar consciência do seu interior. E aí, eventualmente, um e outro vão estar conscientes e dispostos, tá? Não tem como só uma estar consciente e disposto e o outro não estar para ter união. Não tem como, gente. Vai ter separação, tá? Se você, divina feminina, tá consciente e disposta e o divino masculino tá inconsciente e indisposto, você não vai conseguir nada, meu amor. Você não vai conseguir nada. O que a gente precisa entender aqui? Uma das feridas do feminino é se doar demais, é fazer demais, é entrar na síndrome da salvadora. Se você sente que precisa estender a mão para o seu gêmeo, sempre, independente da situação, que você tem que orientá-lo mesmo quando ele não quer orientação, que você tem que salvá-lo mesmo quando ele não pediu a sua ajuda. E o que é pedir a sua ajuda? Só para deixar claro, fulana, você pode me ajudar? Isso é pedir ajuda. Agora, ir falar com você, agora, estar chorando, agora, estar sofrendo, não é pedir ajuda. Pedir ajuda é, fulana, você pode me ajudar? Isso é pedir ajuda. Se eu ajudo alguém que não me pediu ajuda, porque eu acho que a pessoa quer a minha ajuda, eu estou sendo soberba. Eu não estou sendo humilde. Eu não estou me pondo no meu lugar. Principalmente dentro de uma relação.
se você fica sempre num estado de salvar o seu gêmeo, resolver a vida do seu gêmeo, falar pro seu gêmeo o que ele tem que fazer, ajudar ele em todos os momentos, o que vai acontecer? Que é, você e o seu gêmeo têm uma relação, deveria ter uma relação de igual para igual. Se você tem a síndrome da salvadora, de quem quer orientar, salvar, estender a mão quando não é solicitada a sua ajuda, onde você se coloca? Você se coloca aqui. E o seu gêmeo fica bem aqui embaixo. Uma das grandes feridas do divino masculino é se achar insuficiente, é se achar inútil. Não foi à toa que eu dei aquele exemplo. É uma das feridas clássicas do divino masculino. Toda vez que a divina feminina tenta orientar ele sem a permissão, sem ele pedir ajuda, sem ele pedir orientação, toda vez que ela tenta ser muito benevolente e ela tenta ajudar muito e amar o próximo, não sei o que, blá blá blá, o que ela tá fazendo? Primeiro, aquilo tá mostrando o tamanho da ferida do feminino dela. Ela tá acreditando que o valor dela está atrelado ao quanto ela salva o outro. Ela tá acreditando que o valor dela está atrelado ao quanto ela é tão boa e benevolente. E ela é tão boa e benevolente que ela tira a dignidade do gêmeo de encontrar o próprio caminho. De errar, de quebrar a cara, de acertar, de se entender, de fazer a jornada dele no tempo dele, da maneira dele. E desfoca a oportunidade dela fazer a jornada dela com calma, com amorosidade, com tranquilidade, no tempo dela e do jeito dela, porque é isso que vai ajudar o gêmeo. Quanto mais a divina feminina evoluir, mais o divino masculino tem abertura para evoluir também. Só que ele precisa pedir ajuda, né? Eu já passei por essa situação do meu gêmeo vir atrás de mim sem estar consciente e sem estar disposto, e não porque ele queria ajuda, gente. Ele veio atrás de mim porque ele veio atrás de mim, porque faz parte, é muito normal, gente, durante a fase de separação, você ter vários contatos com o gêmeo. Não significa que isso é uma união, isso é pré-união, que isso não é nada. Isso significa apenas que vocês estão mantendo contato. É muito, muito, muito comum isso acontecer. Tá muito comum. E aí a divina feminina, ela precisa estar muito madura, muito soberana de si para perceber em que situação é de fato uma pré-união, onde você percebe que o seu gêmeo está disposto e consciente. Como eu sei que o meu gêmeo está disposto e consciente? Você percebe que ele está conversando abertamente, que ele está sendo vulnerável, que ele está disposto a melhorar, que ele está te pedindo ajuda, sabe? Ele está aberto, ele está receptivo. Você percebe isso. Agora o seu gêmeo falar, oi, tudo bem, gente? Isso não significa que ele está consciente e disposto. Agora você querer ficar forçando a barra pra curar ele, pra ajudar ele. Se ele não falou, ô fulana, quero a sua ajuda, você está sendo inadequada. Você tá fora do seu lugar de parceira e tá ficando no lugar de salvadora. E toda vez que você fica no lugar de salvadora, você vai se sentir sobrecarregada, você vai começar a atrelar cada vez mais o seu valor naquilo que você faz, naquilo que você salva. O gêmeo, o divino masculino, ele vai começar a se sentir inútil, indigno, incapaz. E aí, o que acontece com uma pessoa que se sente assim? Ela se sente muito pouca, ela se sente muito desconfortável e ela vai embora. Ela vai embora. Nenhuma pessoa que é salva demais fica, gente. Ela precisa ter uma troca, uma reciprocidade entre vocês dois para que a união consiga acontecer. Reciprocidade é parceria. Eu peço a sua ajuda e você me ajuda. E você pede minha ajuda e eu te ajudo. Como iguais. E não como eu, soberana, sábia, luz do universo guiando os seus caminhos. Se o meu gêmeo me pede ajuda, óbvio, claro que eu vou oferecer minha ajuda. Nas minhas limitações e de acordo com o papel que eu tenho. Se eu tenho o papel de ninguém, ou seja, ele só veio falar comigo e falou assim, você me empresta 10 mil reais? Não. Não, gente, não vou emprestar 10 mil reais.
o que eu vou fazer é ajudá-lo a ganhar 10 mil reais, né? Porque é mais inteligente. Se eu for namorada do meu gêmeo e ele fala, vamos ter um filho? Não, porque não faz parte da minha função. Limpe a minha casa, pague as minhas contas, limpe a minha bunda. Não, né? Você precisa saber os seus limites e saber os limites da posição que você está na vida do seu gêmeo, porque senão vocês vão sair de ordem, vão sair de lugar, a troca vai ficar indigna, um vai estar dando demais e o outro vai estar dando de menos. Essa é a história clássica que eu recebo e que eu já passei. Divina feminina doadora, fazedora, e faz muito, ajuda muito, salva muito, resolve muito, dá uma parte do corpo pro gêmeo e o gêmeo vai embora. Aí sabe o que vocês vêm falar depois? Depois de tudo que eu fiz por ele e ele foi embora. Tô vendo quão benevolente foi essa doação. O quão amorosa, o quão superior foi tudo isso que você fez. Pessoas que fazem de fato por amor não vêm ficar falando ladainha depois, tá? Mas mesmo assim, gente, precisa ter um equilíbrio. Então, divinas femininas, se vocês estão conscientes e dispostas, que bom, que legal. Dê o tempo do seu gêmeo. Exerça uma das características do feminino mais essenciais, que é a espera, que é a paciência. Deixe as coisas se desdobrarem. Não queiram colher o fruto antes dele conseguir sair da terra, entendeu? Antes dele de fato virar fruto. Às vezes a gente quer colher o fruto pegando a semente. Dê o tempo das coisas, dê o tempo pro seu gêmeo querer resistir também. Você não resistiu pra seguir o seu chamado? Você também não ficou puta da vida porque tinha que fazer tudo que você tava fazendo? Você também não ficou incomodada? Você também não enrolou pra caramba? Deixa ele fazer, ele também tem esse direito. Dê a dignidade a ele de passar pelo processo dele, de errar os erros dele. Para de achar que divino masculino é bebê. Ele não é bebê, gente, não é bebê, é um ser humano tão evoluído quanto você. Sai desse pedestal, tá? E para de achar que ser bonzinha e benevolente é algo muito especial. Não é, gente. Sabe o que é realmente você perceber que você tá alinhado ao seu propósito? Quando em vez de você ficar agradando apenas as pessoas que você quer agradar para ser amada, é você sentar a bunda na mesa e servir. É fazer, você precisa se enraizar, gente. Amadurecer essa espiritualidade. Quer salvar o mundo, mas arruma a tua cama. Quer ajudar o próximo, mas ajuda a tua família primeiro, entendeu? Antes de ajudar alguém, ajude a si mesma. Não tem como você dar algo pra alguém que você não tem dentro de você. E é isso que muitas divinas femininas pecam. Elas querem fazer pro outro, dar pro outro aquilo que elas não têm. Aquilo que elas não fazem pra si. E aí depois se sentem prejudicadas, roubadas, enganadas, traídas, rejeitadas, porque o outro não te deu aquilo que você deu. Entende? Mas é porque você não conseguiu praticar a reciprocidade. Mais do que isso, você não estava fazendo as coisas pelas razões certas. Você estava fazendo as coisas pela necessidade de ser amada, necessidade de ser vista como boa. Eu não preciso ser vista como boa. Entendeu? Só por uma pessoa que eu preciso ser vista como boa. Então, a gente precisa entender isso. Se o divino masculino não tá nesse lugar ainda, então não tá. Respeite, trate com amorosidade, trate com carinho. Não é pra você negar a ajuda ao seu gêmeo. Mas eu sou contra a ideia de passar por cima de tudo para conseguir a união. Sou contra a ideia de trazer indignidade a si e ao outro para conseguir a união. Eu sou contra a ideia de forçar a ajudar alguém para conseguir a união. Eu sou a favor da ideia da união vir no momento que duas pessoas estão dispostas e conscientes. Porque é isso, gente. Depois dessa fase da separação, quando vocês entrarem em reunião, o trabalho vai continuar sendo feito, só que agora em conjunto. Os desafios vão continuar lá. Alguns mais, outros menos, alguns diferentes. Mas vocês ainda vão ter oportunidade de evoluir. E vocês precisam estar conscientes de si para parar de agir de uma maneira automática e duvidar do seu valor.
e precisam estar dispostos a fazer essa exploração interna em si e no outro para conseguirem ter comportamentos saudáveis e amorosos e conseguirem ter uma relação amistosa e focada no propósito de vocês de serem trabalhadores da luz, de serem pessoas que vêm ancorar a luz na Terra, de sair da imaturidade espiritual, de acreditar que a espiritualidade está aqui para te servir e não para você servir através da espiritualidade. Nós estamos aqui para servir através da espiritualidade. E não tem como eu servir algo se o meu interior está todo bagunçado. Eu só consigo servir a partir do momento que eu estou num nível ok disso. Então, a gente já entendeu que não precisa estar perfeito. Aí parece, né, depois de tudo que eu falei, que precisa estar perfeito. Mas não precisa estar perfeito. Precisa estar disposto e consciente às duas partes. Você e o divino masculino. Fora isso, a gente vai falar de algumas coisas que são específicas da jornada de cada um. A gente precisa entender que dentro da jornada, você e o seu gêmeo têm um propósito. E não só o propósito da humanidade, né? Então, de ajudar o mundo. Mas tem um propósito individual de vocês dentro da jornada. E esse propósito, ele precisa já estar mais alinhado, mais engatilhado. Vocês já precisam estar na estrada, né? No caminho desse propósito, para chegar em união também. Porque, às vezes, se vocês entrarem em união antes disso, vocês acabam afastando. Se você segue a sua intuição, se você faz o seu trabalho de cura, se você está consciente e disposta a fazer não só a sua parte dentro do seu relacionamento, mas da sua vida e do seu propósito, pode ficar tranquila, meu amor, porque a sua parte você está fazendo. O resto, deixa com Deus, deixa com o universo, deixa com a espiritualidade que ela cuida. Se preocupa com aquilo que é teu. Porque se você não se preocupar com aquilo que é teu, ninguém vai mais, tá? Antes de querer estender a mão para o seu gêmeo, garanta que você está estendendo a mão para você. Antes de querer salvar as outras pessoas, garanta que você está se salvando. Se você está fazendo isso, você não precisa virar santa. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão estar sendo encaminhados para a união. Eu tenho exemplo de clientes que estão assim, gente, na cara do gol para a união. E que para mim, o que está impedindo elas de conseguirem a união é crença limitante de que elas precisam ser perfeitas. Mas elas já fizeram tudo isso. Elas estão dispostas, estão conscientes, estão conectadas ao feminino delas. Elas estão na cara do gol também para realizar o propósito. Então elas também estão um pouco travadinhas em relação a isso. Mas é só isso. Elas não são perfeitas. Elas não são santas. Elas não são Maria Madalena, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo encarnado. Não. São pessoas normais, são homens e mulheres normais. Normais. Só que conscientes, só que amorosos, só que escolhem o amor ao invés do medo. Só que estão dispostos a fazer sua parte, estão seguindo a intuição, estão se permitindo ser guiados pela espiritualidade, estão confiantes, estão otimistas, estão firmes naquilo que elas vieram fazer. Se você tá assim, então não tem nada que te impeça a estar em união. Se você e o seu gêmeo estiverem assim, né, obviamente. Nada que te impeça. Então pode ficar junto, sabendo que vocês vão passar por desafios juntos também, mas que essa consciência, essa disposição é o necessário, gente. É o que vocês vão... É a força necessária para vocês enfrentarem qualquer desafios que podem surgir durante o período de vocês juntos, tá bom? É isso. Gabi, me ajuda. O que eu posso fazer agora? Primeiro, você está disposta e consciente? Vê antes de mais nada. Você está disposta e consciente? Você está consciente da sua natureza espiritual? Você escolhe o amor ao invés do medo? Quando o seu gêmeo te ignora? Tudo isso é teste, gente. Tudo isso é um teste da espiritualidade. Quando o seu gêmeo te ignora? Quando o seu gêmeo começa outra relação? Quando o seu gêmeo não sei o que lá? Você começa a se diminuir? Ou você escolhe ainda acreditar que você é merecedora, que você é amor? Segundo, consciência interna. O que essas situações despertam em mim? Emocionalmente, intelectualmente, mentalmente? Quais ações que eu começo a ter por conta dessas dores, por conta desse medo? É o comportamento de alguém sagrado? É o comportamento que eu vejo da pessoa mais evoluída
que eu possa ser? No meu eu mais evoluído? Não é? Jornada de chama gêmea é jornada espiritual, gente. Não queira fugir disso. Não é uma jornada para você se tornar católico, não é uma jornada para você se tornar evangélico, é uma jornada para você evoluir como alma. Só que ainda precisa de processo de cura. Ainda precisa entender que o seu ego tá dominando a sua vida e tá te fazendo ter comportamentos destrutivos. Que isso não é ser sagrado. E que não adianta nada querer ter uma relação sagrada, querer ter um parceiro perfeito e sagrado, se você não é assim. Até porque uma pessoa que tá conectada ao seu próprio sagrado, ela não aceita, ela não consegue ter uma relação com uma pessoa que não é. E não porque ela está soberba, cheia do próprio amor próprio dela. Não. Ela não consegue porque ela sabe que ela não pode mudar ninguém que não queira ser mudado. Que se aquela pessoa ainda não está conectada ao sagrado dela, ela ainda não fez todos os movimentos que ela deveria fazer para a própria transformação. Então, que não tem nada, vai ser uma relação onde os dois só vão se desgastar e só vão se machucar. Isso é ter maturidade, isso é saber o seu lugar, isso é respeitar o tempo das coisas. Isso é ter virtudes, tá? Em vez de querer ficar forçando a barra, de ensinar uma grande lição espiritual para alguém que não te pediu ajuda, tá? Então veja se você está consciente e disposta. Depois veja se o seu gêmeo está consciente e disposto. Se ele também tem essa percepção. Se ele também tá a fim de mudar. Se ele te pediu ajuda, caso ele precise de ajuda, tá? E veja qual o propósito que faz parte da sua jornada. Nem todo mundo vai virar terapeuta holístico, gente. Cada um tem o seu propósito que pode ser realizado, que às vezes precisa ser realizado, começar a ser realizado. Antes da união, às vezes isso vai começar a ser realizado depois da reunião, às vezes é muito antes de mesmo encontrar o gêmeo, às vezes é muito depois. Cada pessoa vai ter a sua particularidade, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, vão fundo na jornada de vocês, procurem ajuda se vocês precisarem de ajuda. Eu sei que tem muitos mentores de chama gêmea por aí. Meu conselho é, veja, explore o conteúdo de cada um, veja qual faz mais sentido com você, qual que você se conecta mais, qual você sente que passa mais confiança, mais embasamento. Vai atrás do que você sente que é seu. Gente, tem tanto mentor de chama gêmea, como tem um monte de médico, como tem um monte de advogado, como tem um monte de professor, como tem um monte de pedreiro, como tem um monte de cozinheiro. Ué, você vai naqueles que você gosta, que você se identifica. Não que quer dizer que agora todo mundo quer fazer isso. Não, né? Mas também, conselho que eu dou, não vá pra quem não é chama gêmea, tá, gente? Se a pessoa não é chama gêmea, não vá. É muito fácil, o conteúdo dela principal é sobre chama gêmea? Sim, não. Se não for, vai pra alguém que tá mais comprometido a isso. Porque às vezes a pessoa, ela... Se não for, ou ela não é chama gêmea, ou ela não faz parte muito do propósito dela falar sobre. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ele ficou mais longo do que eu imaginava, mas eu achava que eu precisava trazer vários esclarecimentos aqui. Não, divinas femininas, vocês não precisam estar perfeitas para a união, só apenas dispostas e conscientes, assim como o seu gêmeo. E para algumas, precisam estar alinhadas com o propósito. Porque às vezes, se o gêmeo vier antes do tempo, vocês saem do lugar, né? Acontece, gente. Eu tava falando com uma mentoranda esses dias, e ela foi muito sincera. Eu perguntei assim, se o seu gêmeo voltasse ou se aparecesse outra pessoa, você estaria aqui comigo? Ela falou, não. Eu falei, pois é isso, gente. Vocês querem os negócios antes do tempo, né? Se a espiritualidade te desse aquilo que você quer antes de você fazer o que precisa ser feito, você não faz aquilo que precisa ser feito, porque você ainda não chegou nesse nível de maturidade, onde você já faz as coisas pelo prazer de fazer elas, e não em busca da recompensa no final. Tá? Isso é ser muito divina, isso é ser muito feminina, e isso é ser muito alguém que tá realizando aí a sua jornada dentro da dinâmica. É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Por favor, curtem, compartilham, se inscrevam aqui no meu canal. Não se esqueçam de também me seguir nas redes vizinhas, lá no TikTok e no Instagram, @divinafeminina. E se você quiser a minha ajuda para trabalhar o seu feminino e avançar na sua dinâmica, eu tenho a minha mentoria, a Jornada da Divina Feminina, e também tenho a minha academia, que é a Academia Relação Sagrada, com tudo que você precisa para destravar a sua dinâmica de chama gêmeas. É isso, gente. Até o próximo vídeo.